Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshti Pati. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. Nayanam Galadusudharaya Badanam Gadagaduruddhaya Gira Pulakoir Nichitam Vapu Kadatavo Nam Gohane Bhavishvati. Nayanam Galadusudharaya Badanam Gadagaduruddhaya Gira Pulakoir Nichitam Vapu Kadatavo Nam Gohane Bhavishvati. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru disse que no curso do seu Harinama, sob a guia do puro Vaishnava puro, no curso do seu cantar dos santos nomes ininterrupta, um dia você vai receber a identificação da sua alma secreta. Não agora. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru disse: no curso de cantar com amor os santos nomes ininterruptamente, continuamente, em pouco tempo, você pode receber alguma indicação no seu coração sobre a sua forma espiritual eterna. Agora, a sua forma geral qual é? A sua identidade geral qual é? Servo de Krishna. Krishna Nityandas, eterno servo de Krishna. Isso é uma definição geral. Mas no curso do canto dos santos nomes, um dia você vai descobrir a sua identidade secreta e real. E aí, então, somente então, você pode mergulhar no Raganuga Bhajana, ou adentrar o Raganuga Bhajana, a Bhakti espontânea. Se alguém vai seguir algum método artificial e já querer se mostrar em Raganuga Bhajana, nesse nível de Bhakti espontânea, essa pessoa não vai obter sucesso, ela será punida. Ela pode até ser punida, não só não receber sucesso espiritual. Então, dessa maneira, Prabhupada Bhaktisiddhanta sugere, os sarrajis não querem entender uma coisa simples. Com o corpo material, com a mente material, como nós podemos fazer Krishna Bhajana? Krishna Bhajana não é um brinquedo. Prabhupada disse. Krishna Bhajana não é um brinquedo. Que você faz Bhajana com a sua mente material, com o seu corpo sujo material. Não. A vida espiritual eterna é a função da sua alma transcendental, da sua alma puríssima. Adorar a Deus é a função natural da sua alma puríssima. Quando os seus anartas se forem, quando todas as coisas sujas se forem, o Krishna Bhajana pode começar. Não antes disso. O Krishna Bhajana tem uma natureza... a natureza real, eterna da alma é fazer Krishna Bhajana. Mas com o corpo sujo e o coração cheio de anartas, com esse corpo nós não conseguimos fazer essa vida espiritual pura. Mas os sarrajis querem nos vender uma informação contrária, que Mahaprabhu nunca confirmou, Mahaprabhu nunca quis indicar isso. Mahaprabhu, no seu Shikshastakam, nos mostra como fazer esse Krishna Bhajana. Qual é o caminho, então? Mahaprabhu escreve: os olhos não vão parar. Minha voz vai interromper, ela vai sufocar ao cantar os santos nomes. Meu corpo inteiro vai sentir, vai ter um comportamento sáttvico. Eu vou estar arrepiado, vou estar suando, meu corpo tremerá em êxtase. Como Bhaktivinoda escreve nesse Kirtana, Kabe Habe Balu.
Gada gada bani pulokito vajan. Você não pode entender, é algo secreto. Bhaktivinoda Thakur nos mostra como desenvolver o nosso desejo. Se o desejo não está lá, se o desejo não está lá dentro de você, se esse desejo absoluto não se manifesta, então, como é que você pode alcançar esse ponto? Mahaprabhu quer nos mostrar que no curso de fazermos Hari Bhajana, Harinama Sankirtana, finalmente nós podemos nos absorver neste Bhava. E todo o seu corpo poderia se tornar Chinmay. Sanatana Goswami Pada escreve: você não vai sentir sede, não vai sentir problemas, você vai ter um corpo transcendental. Você vai ter um corpo transcendental se você alcançar esse nível de serviço de Bhakti. Então, Sanatana Goswami Pada escreve: você vai beber e beber Krishna Bhakti. Você vai esquecer o seu corpo e tudo relacionado ao seu corpo se você chega nesse nível. Quando esse momento vier, esse tipo de devoto, eles são recobertos externamente pelos 5 elementos da natureza, externamente, mas uma forma transcendental está desenvolvida no seu coração. É por isso que a radiação dessa Aprakrita Swarupa se espalha pelo mundo afora. E a sua mão tem vontade de fazer seva do Senhor Supremo, os seus olhos querem fazer seva do Senhor Supremo, a sua língua quer falar o nome do Senhor Supremo. E quando esses sintomas se manifestam, nossos acharyas dizem: agora você entendeu. Continuamente cantando, ouvindo Harikatha e fazendo Harinama. Quando Bhakti Devi, quando Swarupa Shakti, Bhakti Devi, vai entrar dentro do corpo, então como nós podemos sentir a sua presença? Quando Swarupa Shakti entra no nosso corpo, quando entra no corpo do devoto, como nós podemos entender? Esse é o sintoma. Rupa Goswami Pada, Vishwanath Chakravarti Thakur também disse: você pode observar aquele devoto, ele sempre quer ouvir Harikatha, ele quer ver o Senhor Supremo, ele quer ver o Guru, os Vaishnavas, sempre, sempre. Ele não quer outras coisas. Isso significa que Swarupa Shakti, a forma espiritual eterna, já se manifestou. Esse é o efeito da Swarupa Shakti. Você pode ter uma reação observando isso. Então agora ele vai na direção certa. Então, dessa maneira, agora, nós somos almas condicionadas, não podemos imitar Mahaprabhu. Isso está escrito no Shastra. Savakti Vasudhyam Nija Bhajanamudram Upadisham. Savakti Vasudhyam Nija Bhajanamudram Upadisham. Para indicar dessa maneira. Dessa maneira você deve fazer bhajana, da maneira que eu estou lhe dizendo. Mas como é possível? Nós achamos difícil. Mahaprabhu, pelo seu próprio comportamento, nos mostra. Da maneira como eu faço, você deve fazer. Mas a alma condicionada não consegue fazer. Mas aos poucos elas começam a obedecer. Mahaprabhu veio aqui para nos ensinar aquilo que é chamado de Raganuga Bhajana. Raganuga Bhajana é muito raro. Sahajiya pode falar tolices, mas Prabhupada pode fazer uma objeção forte. Shri Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhaktivinoda Thakur.
you are rubbish. This way we can never get Raganuga Bhajan. Raganuga Bhajan is automatically can. Então, dessa maneira, nós não conseguimos alcançar Raganuga Bhajana. Raganuga Bhajana não pode ser artificial. Then you can discover, oh, my soul is this. Accordingly, you can get inspiration. Então, como nós já explicamos, num determinado ponto você consegue descobrir a sua Swarupa. Você fala, a minha forma espiritual eterna é esta. Mas um Sahaji, um falso Vaishnava vai dizer para você, isso é fácil de fazer. É muito fácil de fazer. Então, pergunta para ele, como é possível? Mostra para mim. Deixa eu chegar lá, então, com um processo fácil. Você não vai conseguir. Então, Bhaktivinoda Thakur disse no Bhajana Rahasya. Ele já declarou isso. Quando você estiver completamente envolvido em Vaidimarga pela instrução firme do Guru, não faça isso. E você segue isso. Então todas as regras e regulações se tornam algo relaxado para você. O Guru fala, não faça isso. E você obedece, então você alcança um nível no qual você fica tranquilo. Você vai gostar dessas restrições e você não vai precisar mais dela depois de um determinado ponto. Então o seu coração vai dizer, eu preciso abraçar Krishna, eu preciso seguir. Então o Guru, para que você chegue lá, ele diz, não, não faça isso, não faça aquilo, faça assim. Isso é Vaidimarga. É por isso que alguém poderia reclamar, Gorakshara Das Babaji Maharaj não fazia Arati. Mas o Arati, ele não ia no templo ver o Arati do templo. Mas ele, como ele poderia ser Siddha Mahatma? Mas o Arati, a adoração estava acontecendo o tempo todo dentro do coração dele. O Arati, eles conseguem enxergar dentro do próprio coração. Você quer colocar regras no soldado Gorakshara Das Babaji Maharaj, mas ele já é um soldado de Krishna, você não pode fazer isso. Então existe uma diferença entre quem já alcançou, está acima das regras, e quem precisa seguir o Sadguru. Se você tem um Vaishnava puro como Guru, você tem que segui-lo. Ele tem que ter um comportamento totalmente perfeito, em 360 graus. Aí você segue ele. E um dia, você vai se sentir inspirado. Você vai achar que as suas regras e regulações não funcionam. Então existem algumas restrições, alguns impedimentos. Há 5 anos atrás, você falava, essa regra é fantástica. Mas agora aquela regra, ela impede você para avançar. Porque o meu coração quer correr para Krishna. Então, nesse caso, não precisa mais seguir as regras. Isso já é Raga Bhakti. Então, quando você desenvolve uma atração tremenda de fazer ser, você não faz outra coisa, você não pode resistir, você não consegue parar. Você corre na direção dele. Aí, sim, você já desenvolveu, já está começando a desenvolver esse amor tremendo, ininterrupto por Krishna. E aí, nós começamos com essa explicação. Mas não antes desse ponto, senão você não está em Raganuga, você precisa seguir regras. Se você fizer isso antes, se você quiser quebrar as regras antes, você vai achar um grande problema. Então, o que acontece, finalmente? Todo o seu sistema social, Krishna já disse, você quer colocar regras para as gopis? Não seja tolo. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. As gopis, você tem que fazer arati de manhã. Não. A vida delas é correr atrás de Krishna, elas não param. Para elas é irresistível servir o Senhor Supremo. Elas se sintam sufocadas se elas não fazem uma ação de serviço. Então, a vida delas é outra. Elas não conseguem sobreviver sem isso. Então, o que Mahaprabhu nos conta, qual é o sistema de Raganuga Rupanuga Bhajanat, quando você chega nesse nível de espontaneidade? Quando você se sentir como uma gopi, aí sim. Mas isso é lá na frente. Isso é muito, muito elevado. Então Mahaprabhu vai dizer,
que é a condição do devoto, Mahaprabhu explica. Ele vai descrever, mas não tome isso de maneira negativa. Mahaprabhu vai dizer: este exemplo externamente parece sujo, mas internamente é o mais elevado. Existe esse exemplo que Mahaprabhu dá. Ele respeita aquela questão de que aqui na matéria, o que é mais caído lá, no mundo transcendental, é mais elevado. Então, aquilo que é odiável aqui é respeitável lá. Existe um contrário. Como eu falei sobre o coco. A fruta está lá em cima, mas a raiz está lá embaixo. Não, como o coqueiro na beira do lago, que ele parece que está lá embaixo, mas na verdade a ponta dele está lá em cima. Como uma esposa que parece ser muito casta. Ela cuida dos filhos com amor, com o marido, mas internamente elas têm uma relação ilícita com algum personagem, com algum galã. E ninguém sabe. Por fora ela é perfeita, ela está limpando isso, cozinhando, cuidando da casa, mas quando o marido vai embora, ela sonha com essa vida ilícita. Todo mundo pensa que ela é casta e perfeita, mas não. Mahaprabhu vai dar esse exemplo. Então você tem que inverter esse exemplo para você conseguir enxergar no mundo transcendental. O que Mahaprabhu quis dizer? O tipo de exemplo que ele dá para fazer a gente entender. Porque um exemplo transcendental a gente não consegue entender. Então, ao ouvir os exemplos materiais, nós podemos entender uma aproximação média, mas um exemplo transcendental não. É por isso que Vyasadeva Goswami e Sukadeva Goswami, todos dão um exemplo material. No Bhagavatam você encontra isso. Todos os exemplos são materiais, para que a gente possa entender. Não é material porque está no Bhagavatam, mas ele parece material. Então, a matéria é usada para que a gente alcance a transcendência. Parece que Sukadeva Goswami está dizendo uma língua suja. Ele diz que ele é sujo, ele é um porco. Ele é um Paramahamsa, mas ele usa essa palavra. A gente não falaria essa palavra. Eles são que nem bestas, que nem porcos, que nem cachorros. Ele usa palavras pesadas. Aqueles que não querem ouvir os nomes do Senhor Supremo são como cachorros, ele diz. É um exemplo material, mas ele quer dizer outra coisa. Ele quer dizer que para que nós não sejamos sujos, nós temos que ouvir o nome do Senhor Supremo. Então nós temos que entender o amor entre a mulher e o homem, ou entre a heroína e o herói, que é capaz de trapacear o marido. Então ele coloca isso como um exemplo da maneira como a gente trai o mundo material para se apaixonar por Deus. Então ele usa esse exemplo que seria sujo na nossa realidade. Mas se você usa esse exemplo da traição em relação a como as gopis servem Krishna, que deixam sua família, seus maridos para trás para ir ouvir Deus cantar, tocar flauta na floresta. Porque esse herói é Krishna, esse comportamento é bonificado. Se ela está apaixonada por um herói materialista, aí sim ela não é casta, é outra coisa. Então, como esse exemplo cabe, porque Mahaprabhu está falando de uma traição relativa às regras materiais em nome da vida espiritual. Então ele dá este exemplo. Outro momento Mahaprabhu chora e diz para nos ensinar. Eu não tenho amor. Eu não amo Krishna, ele diz. Se eu amasse Krishna, onde estariam os sintomas? Você fala, eu estou chorando. Ele responde, eu choro para fazer teatro, para aumentar a minha sorte. Mas não é sintoma de que eu ame Krishna. Eu faço isso para ganhar Sukriti. Ele diz,
tatha vikrandami saubhagavaram prakasitum jad vamsi vilasanana lokanam vina vivarti prana patanga kana vritha. And unnecessarily desnecessariamente, eu vou cuidar da minha alma. Eu vou proteger a minha vida desnecessariamente, ele diz. Porque qual é a utilidade da vida se eu não posso ter Krishna? A utilidade da vida está no Krishna Bhajana, e eu não faço Krishna Bhajana, diz Mahaprabhu. Eu não amo Deus, eu não amo Krishna. Então ele se coloca nessa posição extremamente humilde, dizendo, não existe sintoma em mim de que eu ame Krishna de verdade. E alguém pode dizer para ele, você está chorando, mas eu estou chorando para aumentar minha fortuna espiritual. Ele responde. Agora você entende o que é Raganuga Bhajana? Nesse nível, a pessoa acha que ela não tem amor por Krishna. Ela se deprecia. Que se ela tivesse, ela estaria no nível superior. Ela fala, nem o perfume de amor por Krishna eu tenho, não tem nenhuma gota, um resquício de amor por Krishna, ele diz. Se eu tivesse, por que eu estaria cuidando do meu corpo? Por que eu comeria? Por que eu tomaria banho? Meu corpo é inútil. O que eu faço com ele? Esse é o sentimento de alguém que está nesse nível de Raganuga. Eu não tenho Haribhajana, Mahaprabhu dizia. Tatha vikrandami saubhagavaram prakasitum jad vamsi vilasanam lokanam vina vivarmi prana patanga kanabhuta. This life is like an insect. Essa vida é inútil como a vida de um inseto, Mahaprabhu diz. Um inseto vai ficar, alguém vai ficar preocupado com o inseto? Ela não tem valor nenhum, ele diz. E por ser um inseto, eu tomo conta desse corpo. E eu tomo conta de um corpo de um inseto. Essa é a minha condição. Então, assim, ele vive essa condição e nos mostra até que ponto nós temos que chegar para alcançar Krishna. 100% devemos fazer esse processo. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, eu prometo, você consegue alcançar Krishna nessa vida se você me seguir. 100%. Você não precisa escutar uma próxima vida. Por que você vai arriscar tanto? Você vai dançar onde? Na África, na floresta? Por que você não sacrifica esta vida? Você chegou até aqui, chega de mundo material. Chega de desfrute material. Quantas vidas você vai ficar gastando isso? Chega. Infinitas vidas você já desfrutou. E Mahaprabhu chora e tenta nos mostrar. So many secret things I will discuss, but time cannot permit, but I can touch to step into Raganuga Bhajan. First I told. Então, Mahaprabhu nos mostra esses segredos que nos deixam caminhar na direção do Raganuga Bhajana. Você vai ter que seguir por anos e anos a fios o Shuddha Guru Vaishnava, acordando na hora que ele fala. Acorda 3:30, 4 horas, tome banho, cante os mantras, continua, você vai continuar fazendo. Depois de 10 anos, o que você estará praticando? Essa é a natureza. Ouça, o que você pratica diariamente, aquilo se torna um hábito na sua vida. Aquilo que você se força a fazer diariamente, aquilo se torna um hábito. Vamos imaginar alguém que tome chá. Eu estou tomando chá, mas aquela prática se converte num hábito. Sem chá eu não vivo, ou sem vinho eu não consigo viver, sem chá eu não consigo viver. A pessoa acha que ela e por exemplo, o açúcar e ela é a mesma pessoa. Ela não pode viver sem comer açúcar, sem comer doce. Isso é a condição das pessoas, mas o que você pode fazer? Se você se impõe uma mudança e pratica diariamente, você se transforma. Acordando cedo, ir todo dia para o Yoga Pit, tomar banho, tomar o Darshana. Desenvolve este hábito. E, na verdade, em um ano você vai sentir um problema, você vai dizer... No começo você vai achar que difícil, mas de repente você não vai conseguir não fazer assim. Meus avós velhinhos iam me levavam para o templo de manhã para tomar banho no Ganges. Todo dia.
used to drink Ganga water. Eles bebiam água do They used Ganges. to take pot. Eles pegavam os They're not potes. drinking any water available. Eles não tomavam nenhuma They outra used to água. take Ganga after Eles taking tomavam a bath. água do Ganges. After the whole day, Então todo dia eles bebiam água do Ganges. up to the last moment. Até o último minuto. So, now you are practicing. Então agora você that está can be praticando. converted into Essa prática que você está fazendo pode ser convertida no seu hábito. Essa é a natureza. So why not you follow all Então por que Sattvic você I already told previously? não aproveita e segue esse serviço de Sattviguna? Se vestir de maneira sátvica, conversar de maneira sátvica, comer, beber de maneira sátvica, acordar e dormir de maneira sátvica. Quem vai impedir que você faça isso? Isso aí ninguém vai impedir. E assim você desenvolve esse hábito e avança espiritualmente. You can develop this kind of Então, o dia que você desenvolve essa condição, you are falling to. e você começa a seguir estritamente essas regras. E E eu já disse, Krishna disse para as gopis, vocês terão que destruir todas as amarras sociais, jogar tudo fora, por mim, ele diz. Somente por mim. Vocês têm que ter uma atração tremenda e irresistível para vocês chegarem até mim, para me servir. Você não se importa se alguém critica, se alguém bate em você, se o marido joga elas longe. Pode fazer o que você quiser. A minha vida é para Krishna, elas respondem. Você pensa que é luxúria? Eu já falei, né? Se você usa o exemplo das golpes da matéria, aqui é horrível, lá é outra coisa. Mas quando falam para a Gopi, você vai sacrificar sua família, ela fala, podem falar o que vocês quiserem, nós precisamos chegar até Krishna. O que é sujo no mundo material, lá é excelente. Porque não tem mais luxúria, é exatamente o contrário. A gente está fazendo brincando de casinha, brincando de família. Mas, dizem as Gopis, mas a nossa mente está totalmente focada em Krishna. E esse será o sucesso do seu bhajana. Você entende? Então você tem que decidir, a partir de hoje, eu vou servir o que é sáttvico. Eu vou tentar conseguir seguir Vaidhi-marga, todas as regras. E finalmente essa Vaidhi-marga vai se tornar algo relaxado para mim. Eu vou me sentir livre lá dentro e eu vou sentir essa atração madura e tremenda por Krishna, querendo fazer seva ininterrupto. Esse é o processo. E eu disse já ontem, quando cada devoto não tem a mesma raça, a mesma atração, nós já explicamos, cada um tem uma forma espiritual eterna. Então, se você vai entrar, quando você estiver já purificado, você achar que você quer brincar como um amigo de Krishna, como Sudam, Shridam, Vasudam, você vai ter que escolher a figura que vai te guiar de Vrajadama. Eu gosto dele, eu gosto desse seva. E você vai pensar, ele é meu guru. Você vai ter que seguir o seu guru aqui na matéria, prático, Vaishnava puro, mas quando você alcança esse nível de purificação, você vai escolher um guru lá em Vrindavana. Uma figura que serve Krishna no âmbito que você se sente atraído. Quando você estiver totalmente purificado, você vai reconhecer esse âmbito. E aí você vai servir dia e noite. Qualquer seva que esse devoto esteja fazendo, você vai fazer com ele. Se você gosta de Yashodama, Nanda Baba, eles são o meu objetivo. Quem é o objetivo? De que caminho eu vou? Como é o processo para fazer isso? E você vai se habituando disso. E você tem que ouvir sobre isso. É uma coisa muito secreta, um dia vocês vão entender. Externamente existe esse corpo, né? Mas Raganuga Bhajana tem um segredo. Essa bhakti espontânea tem um segredo. Na sua vida, no seu sadhana, o que você está fazendo, isso vai ser o resultado final. A vida inteira você não faz e você acha que você vai se tornar uma gopi de manhã até de noite. O que o seu guru tem? Uma fábrica de gopi? Isso não é possível, né?
Claro que isso não é possível. Shanta Goswami Maharaj fala assim, vem aqui, eu vou fazer você virar Gopi. Speak all rallies. So Santa Maharaj openly this way. So they like to become Gopi overnight. As pessoas querem se tornar Gopi do dia para a noite, isso não ocorre. E Prabhupada dizia que é possível para um devoto elevado. Se nós imitarmos, nós caímos. Vamos supor que Prabhupada dava esse exemplo, vamos supor que você tem uma doença no fôlego, no pâncreas, alguma coisa. Então agora, se alguém disser, você pode tomar prachada maravilhosa. Não, o médico disse que eu só posso tomar coisa cozida. Como é que eu vou comer tudo isso aí? Não, o sarragia fala, não, pode comer essa prachada maravilhosa. E o que acontece? A pessoa vai comer tudo frito, o médico fez uma restrição, ele está doente. Ele está com um problema estomacal. Como que ele pode comer o que as outras pessoas normais podem comer? Ele primeiro precisa sarar. Não, um homem normal pode comer essa prachada rica, mas uma pessoa que tem que comer só determinadas coisas, eles não podem. Eles não estão na posição de tomar isso, se a saúde deles não estiverem boa. Então, nós temos que entender isso. O Prabhupada nos dava esse exemplo para dizer que você não pode virar golpe da noite para o dia, você não pode dar um pulo. Se você está doente, você tem que curar a sua doença. Quando você estiver bem, você vai tomar prachada boa. Mas quando você está doente, você não pode. Então, Prabhupada dava esse exemplo. Dessa maneira, você morreria. Se você quiser tomar as mesmas vantagens, a mesma vantagem de um devoto elevado, se você vai imitá-lo como uma golpe, imitar as golpes, você não vai poder fazer, você não vai digerir. Você vai cair do processo. Dessa maneira você vai ser mal guiado. Então eles não estão nessa posição. As atividades, a fala, a anugatya, eles não estavam fazendo anugatya. Então, porque Maharaj está dizendo que às vezes a rendição, a anugatya, é inventada. Porque, por exemplo, se alguém está inventando um novo siddhanta, existem muitos falsos sannyasis que inventam novos siddhantas para servir as pessoas de raça tattva antes da hora. Isso, o guru dele não falou isso, nem o avô do guru dele, nem o pai do guru dele. A sucessão discipular não falava isso. Você pode se sentar e assistir, você tem que se sentar e esperar chegar nesse nível. Então, quando você chega nesse estágio, é um estágio particular. Se você gosta de Sudama, se você gosta de Madhumangal, se você gosta desse servo, Ratak Patak, se você gosta de Nanda Baba, você vai ter que entender o humor de Nanda Baba. Você vai ter que entender o tremendo amor de Nanda Baba, o sentimento de Nanda Baba, e aos poucos você vai começando a adorá-lo e você vai se aproximando deste serviço lá em Goloka Vrindavan. Mas ainda não. Se você pular para esse nível, você se perde. Se você quiser forçar sua entrada nesse nível, eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Os invasores serão perseguidos. Quando eu era criança, eu li uma placa que está dizendo: os demônios não queriam deixar que as crianças brincassem no jardim. Eles colocaram uma placa. Ninguém está permitido dentro desse jardim. Os invasores serão perseguidos. Se eles entrarem, eles serão processados. Então, isso acontece também em Raganuga Bhajana. É um fator automático. Se você forçar a sua entrada, você cai. O que significa isso? Você não pode fingir que você não precisa das regras. Você tem que seguir Vaidhi Marga, seguir as regras, as restrições que o Guru impõe. E aos poucos você vai sentir que essas restrições são confortáveis. E você vai estar em outro nível. E você vai conseguir amar Krishna de maneira purificada, porque seus anartas se foram através das regras.
Então, mas não agora. Se você achar que você já está pronto para não seguir regras, você vai cair. Eu gostaria de dizer muitas coisas, mas o tempo nosso não vai permitir. Ontem nós citamos este mantra. Suponha que mentalmente você está pensando, você não é um devoto elevado. Tente entender o caso do Sahajiya. Um dia, você diz, eu gosto do humor de Lalita Sakya. Hoje eu penso que eu sou Lalita. Como assim? Você é um homem, você não tem concepção de como servir Krishna como Lalita, e você vai... E os Sahajiyas, eles põem pulseira, põem turbante no cabelo, se veste de sari. Eu já vi, lá. Em vários lugares lá. Eu fui que nem um espião lá para ver. Eles falaram para mim, algum Vaishnava falou para Maharaj, falou, vai lá ver como que os Sahajiyas fazem. Eu fui lá. Nossa, que maravilha aqui. Eles não sabiam que eu estava só lá de espião. E eu voltei para contar o que eles faziam. Eu vi o que eles faziam. Só porcaria. Não tinha nenhuma realidade ali. Então, dessa maneira, eles destroem a própria vida, usando pulseira, se vestindo como se eles já estivessem no nível de ser uma golpe. É uma coisa extremamente teatral e falsa. Eu vi, naquele lado lá do rio, eu não vou falar o nome onde é, tem um ashram que eles fazem isso até hoje. Essa é a condição. Acha que é golpe. Desse jeito, nunca eles vão alcançar a Ganuga Bhajana, não é impossível. Então, da maneira como eu disse, você tem que esperar, observar seu comportamento, mudar seu comportamento, observar seu sentimento, receber misericórdia e realizar aos poucos quem você é no mundo transcendental. Mas se você quiser imitar o que o Guru está fazendo, então você vai para o inferno. Você não alcança a plataforma transcendental. Primeiro você vai sentir, você não deve estar sentindo, você tem atração por fazer seva o dia inteiro? Um dia você fala, hoje eu vou cantar os santos nomes. Eu gosto do Mudo de Rupa Goswami, hoje eu vou seguir ele. Isso é uma coisa mental no seu nível. Você está pensando, será que é aqui, será que é lá? Você está mentalmente decidindo. Isso não é uma mente espiritual, a sua mente material é uma mente material. Então Prabhupada diz, Keshava Maharaj diz, quando eles pensam que são golpes, Keshava Maharaj disse isso, quando eles pensam que eles eram golpes com o corpo masculino, e isso é uma questão de mental material, o que acontece? Aquele homem que está pensando que é uma golpe, ele se associa com essa imagem mental de golpe, então ele quebra o celibato dele o tempo todo como se ele estivesse namorando a figura que ele imagina que ele é como golpe. Então ele está se associando com ela. Então ele se associa, é uma associação ilícita mental. Então isso não dá para alcançar Rupanuga e Raganuga Bhajana nesse nível. Eles não saíram de Maya, como é que eles vão querer entrar nesse âmbito? Primeiro precisa sair de Maya. Como é que eles vão decidir agir como uma golpe? Mas vai passar tempo infinito com eles no inferno. É melhor você viver uma vida normal e continuar cantando os santos nomes. Não se meta com esses falsos Vaishnavas. Harinama o dia inteiro. Mesmo que você vá trabalhar, cante o Harinama por dentro. Então, dessa maneira, Mahaprabhu manifesta esse passatempo final. E nós sabemos, de acordo com Prabodhananda Sarasvati Pada, todas as regras e regulações já estão escritas no Shastra. Então, ao seguir Vaidimarga, você nunca pode alcançar a Ganuga. Isso não significa que nós podemos chutar Vaidimarga. Então, qual é o significado?
Então, eu já disse, dessa maneira você tem que seguir. Então agora Mahaprabhu vai entrar no seu estágio final. Ele vai sair do mundo material, ele vai se retirar do mundo material, ele não vai ficar mais aqui. Então Mahaprabhu pensa, se ele está sempre triste nesse momento, chorando, ele não come prachada, não bebe água, o dia e noite ele se lamenta por estar longe de Krishna, noite e dia. Então, quando Sarupa Gosai e Rai Ramananda falam com Mahaprabhu, agora está de noite, meia-noite, Prabhu, vai dormir. Ele responde, como assim dormir e descansar? O Harikatha para mim é o único descanso. O Harikatha é a única hora que eu descanso quando eu ouço o Harikatha. A hora que você para de dar Harikatha, a hora que você para de cantar os santos nomes, eu começo a enlouquecer. Dessa maneira, Mahaprabhu chora. O que você quer dizer com descansar? Eu estou numa condição sem controle. Eu não controlo mais meu corpo. Eu não controlo mais a minha mente. Eu não sei porquê, eu não sei como. Eu não sei porque eu estou fazendo essas coisas. Não me pergunte, porque eu não sei. O que eu estou fazendo, eu não faço mais de propósito. Está tudo saindo automaticamente. Meu comportamento não é mais governado por mim. E eu acho que o problema é porque sem Krishna eu não consigo viver. Você tem que, por favor, arranjar Krishna para mim. Eu quero vê-lo, eu quero abraçá-lo. Sem Krishna eu não tenho expectativa de felicidade, de nada. Eu não posso mais viver. Eu não posso mais viver sem Krishna. E dessa maneira, dia a dia, a situação vai na direção de algo perigosíssimo. Agora o Senhor está fora de controle, ninguém consegue controlá-lo. Como? Sarupa Gosai e Rai Ramananda, 24 horas como uma sombra. Eles deixaram sua casa, Sarupa Gosai não estava na casa. Continuamente, ele fica tentando controlar o Senhor Supremo. Está perigoso, está ficando perigoso isso, eles pensam. E finalmente o Senhor vai se retirar do mundo material e nós somos desafortunados porque o Senhor nos deixou, Ele deixou este mundo material. Então, para nos ver que nós não importamos, que nós vivemos passivamente, não nos aproveitamos da misericórdia que Ele veio nos trazer. Eu já expliquei de Shambhava, a sorte, a bênção que nós recebemos com Mahaprabhu é algo além da expectativa para a civilização humana. Não existe isso. Isso só acontece pela misericórdia de Gauranga Mahaprabhu. E agora é a sua escolha. Ou você estraga a sua vida, ou você utiliza a sua vida para alcançar esse ponto. Eu só posso dizer que esta é a sua escolha agora. E agora Mahaprabhu fica descontrolado. E um dia, Mahaprabhu, ninguém encontra mais ele. E alguém de repente viu que ele estava correndo, ele tinha corrido na direção do oceano. Ele caminhou no oceano, sobre o oceano e desapareceu no horizonte. Alguém viu ele lá. E alguém viu ele entrando no quarto de Tota Gopinatha, ninguém pode mais encontrá-lo. Alguém diz que Mahaprabhu correu no Jagannath Temple e ele entrou na deidade Jagannatha e desapareceu. Eles fecharam a porta no último momento e abriram a porta de novo e ele não estava mais lá. Como no caso de Krishna Priya, Vishnu Priya. Então, a posição final, o passatempo final de Vishnu Priya é tão tremendo, tão forte, ela já não consegue viver sem o Senhor Supremo, sem Mahaprabhu. Então, estava acontecendo um Arati às 4 da manhã e de repente, depois que o Arati acabou, está todo mundo ali assistindo o Arati. Eles veem Vishnu Priya.
Vishnupriya Devi corre na direção do templo. E ela pula. E na hora que a porta vai fechar com a deidade, alguém falou o que aconteceu. Ela fecharam a porta e eles abrem a porta e ela não está mais lá. Ela entrou dentro do corpo de Dameshwara Mahaprabhu. Isso aconteceu com Janava Thakurani, a mesma coisa. Ela estava fazendo o parikrama de Gopinatha e Gopinatha puxa o sari dela. Daquele momento ela desaparece. E ela parece uma deidade dela diante de Gopinatha. Eu sei que você não entende, não acredita porque você só presta atenção em coisas materiais, então você não consegue acreditar nisso. Mas dessa maneira Mahaprabhu deixa o mundo material. Muitas histórias, muitas brigas, interações filosóficas, discussões, universidades diziam isso, diziam aquilo, fizeram doutorados falando sobre ele, falando mal dele. Tem gente que diz que ele apanhou até a morte pelos pandas. Imagine. Eles escreveram o que quiseram. Qual a interpretação lógica? A interpretação lógica não pode ficar de pé diante da verdade absoluta, dizia Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, tente se desenvolver fé, cuidado com as associações, fique alerta. Caso contrário, não tenho nada a fazer. Mesmo depois de dar todo o meu sangue, eu não poderia lhe salvar. Se você não seguir as regras estabelecidas por Prabhupada Bhaktisiddhanta. Mesmo que seja difícil, você deveria seguir dessa maneira. Caso contrário, não temos solução. E Mahaprabhu, antes de ir embora do mundo material, ele aplica esse Shikshastakam. Muito tempo atrás, ele havia escrito essas 10 instruções. Ele escreveu isso muito tempo atrás. E depois, quando ele foi para Jagannatha Puri, cada verso ele interpretou em um dos seus passatempos. Ele decidiu saborear o sabor dessas instruções que ele nos deixou. Esse é o significado dos seus passatempos. Então nós vamos considerar isto. Se nós considerarmos estas instruções, nós poderemos ser salvos. Caso contrário, não tem autoridade que possa nos ajudar. Mahaprabhu se foi. Ele mergulhou dentro de Tota Gopinatha. Alguém viu ele mergulhando dentro de Jagannatha e alguém viu ele correndo sobre o oceano e desaparecendo no horizonte. Então, a forma transcendental de Advaita Gosai, a forma transcendental de Nityananda, eles são transcendentais. Eles são companheiros eternos de Mahaprabhu. Seus corpos também não são materiais. Mas ele nos deixou por nossa boa fortuna em todos os seus ensinamentos e seu comportamento perfeito. E se nós formos afortunados, nós seguiremos este comportamento. Quem pode lhe forçar? Ninguém vai forçar você. Não existe esse processo. O bhajana ocorre de acordo com o seu próprio humor, de acordo com a sua associação. Se você se associar mal, não tem nada a fazer. Pelo menos um Harikatha por dia, o que quer que você tenha para fazer. Caso contrário, um Kirtana também. Você teria que fazer pelo menos um de manhã e de noite. É difícil, mas ao mesmo tempo é fácil.